account manager responsável pelos clientes no interior do estado de São Paulo. Hoje, nesse webinar, apesar da LGPD não abordar pontos exclusivamente técnicos, é extremamente importante que as empresas também façam uso de ferramentas complexas que consigam ajudar toda a companhia a direcionar os pontos que exigem atenção, como, por exemplo, o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos usuários, por meio de práticas transparentes e seguras. O estabelecimento de regras sobre o tratamento desses dados pessoais, o estabelecimento de regras de maneira simétrica para todos os agentes e também controladores que fazem tratamento e coleta dos dados. Não podemos esquecer de promover a concorrência e a livre atividade econômica, inclusive com portabilidade dos dados. Hoje, a gente vai ter a presença aqui do Adriano, que é advogado especialista em direito digital, tecnologia empresarial, sócio da CIS Mendes Advogados, atua em questões que envolvam proteção de dados pessoais, desdobramentos jurídicos da tecnologia, bem como suas aplicações do direito brasileiro. Foi professor de ética, direito e legislação e atualmente palestra sobre assuntos empresariais de tecnologia jurídica. Também vai estar o Fernando Defalque, que é o SE Manager da Checkpoint, responsável pela engenharia da Checkpoint no Brasil. Então, a gente vai fazer aí um bate-papo misturando tecnologia e também os aspectos jurídicos, né, os aspectos dos controles que a lei demanda. Bom, deixa eu começar aqui com a parte de tecnologia e deixar a parte da LGPD um pouquinho para o final. Falque, atualmente hoje a gente tem aí vários desafios com relação à LGPD. O cliente, ele muitas vezes se coloca na posição, principalmente os administradores. Como é que eles podem, por exemplo, monitorar o usuário ou um sistema no sentido de saber se aquela informação que ele está enviando, né, se o usuário está enviando ou não está enviando alguma informação para fora da empresa? Boa tarde, pessoal. Bom, é sempre complicado, né? A gente pedir isso para os administradores, né? Mas assim, a Checkpoint tem vários controles que os administradores conseguem habilitar nos gateways de segurança e para ele ter esse controle do que pode e o que não pode sair, né? De maneiras diferentes, cada cliente tem seu perfil de tráfego, seu perfil de acesso, o perfil do seu próprio usuário. Mas assim, imaginando no geral, né, o que a gente pode abordar, a Checkpoint possui duas funcionalidades que são bastante interessantes justamente para esse ponto. A primeira delas é o Content Awareness, que é uma versão que existe dentro do licenciamento NGTP e NGTX da Checkpoint, ou seja, todo mundo que comprou Gateway aqui nos últimos 3 anos, por exemplo, ele vai ter disponível isso nas versões novas, né, a partir da R8010. Então, ele pode habilitar o Content Awareness e lá ele tem uma porção de opções de controle de tráfego, o que ele pode deixar sair, o que ele não pode, o que ele quer fazer o controle, para onde que esse usuário pode enviar essa documentação. Ao mesmo tempo, ele tem o DLP nos gateways, né? Então, é outra ferramenta que é mais completa que o Content Awareness, tem mais opções, bem mais opções do que o Content Awareness, e que vai também entregar esse controle para o administrador, onde que ele consegue fazer esse controle do que pode e o que não pode ser enviado para fora da companhia. Isso daí integrado com a parte de navegação do usuário e a parte de e-mail, você consegue ter um controle bem granular do que pode sair e o que não pode sair em termos de conteúdo de dentro da empresa, né? Aliado a isso, a gente não pode ficar, né, colocar todo o controle na mão de duas funcionalidades, né, o Content Awareness ou o DLP. Então, assim, toda a suíte NGTP e NGTX, ela está lá justamente para te ajudar nesses itens. Então, controle de aplicação com URL filtering, né, o que o usuário pode, o que ele não pode acessar, o IPS, antivírus, antibot, ter controle se de repente ocorrer uma invasão em algum momento, ele vai ter um controle se tem alguém extraindo algum tipo de informação de dentro da empresa e aí essas funcionalidades vão ter o controle da situação. Então, quando a gente fala habilita todas as funcionalidades do NGTP e NGTX, a gente não está falando ali só para habilitar, mas sim porque ele faz sentido
porque a gente já tem trabalhado já nos últimos anos, né? Então, hoje o LGPD está aí, ele vai meio que você vai poder escolher habilitar ou não, vai depender de você, mas assim, o controle tecnológico você vai conseguir ter nas suas mãos ali. Bacana, então a gente consegue não simplesmente liberar o acesso do usuário, né, mas a gente consegue olhar o que ele está colocando lá dentro, né? Então, se ele está acessando o Facebook, mas você quer impedir que ele mande uma planilha de dados ou com informações, palavras que você quer ter um controle, você pode implementar um enforcement para evitar isso. E Exato. aí, aproveitando o gancho, a gente sempre se preocupa aí com essa questão de implementar os controles de segurança, né? Como é que a gente lida, como é que a gente trata essa questão aí dos usuários colaboradores, né? É sempre difícil você tratar essa interação segurança-usuários. Como é que a Checkpoint trata essa questão de interação com o usuário? A parte de integração, né, interação principalmente com o usuário, ele justamente é uma funcionalidade que a gente tem também que chama User Check. Ela está lá dentro já dos Gate Checkpoints desde sei lá, 75, talvez 40. Eu nem lembro quando é que foi a primeira vez que a gente viu ela. Mas enfim, ela está ali para te auxiliar, né? Ela não está lá somente para mandar um recadinho para o usuário. Então, hoje, você tem a sua política de segurança definida, você tem a sua política de acessos definido, que cada usuário vai poder acessar. Você trabalha com o User Check justamente para quê? Para você avisar ao seu usuário de que, dependendo do acesso que ele vai fazer, ele está sendo monitorado, só para lembrar ele, né? Você também pode perguntar o porquê que ele está querendo acessar determinado conteúdo. Então, o User Check ele vai te auxiliar o quê? Na verificação se a tua política de segurança está ok ou se você precisa fazer ajustes. Lógico, tem toda aquela revisão de logs que você vai ter que dar uma olhada, né? Mas com o Smart Log a gente facilita bastante a vida, você consegue fazer os filtros, separar pela parte do User Check que você quer fazer. Então, imaginando que um usuário aí está acessando um conteúdo que, a princípio, você tinha que perguntar pedir uma justificativa para esse usuário, o porquê que ele quer acessar aquele conteúdo, você fazendo uma revisão e vendo que aquele cara ele acessa todo dia e ele precisa daquele acesso, talvez você chega um momento que você fala, ok, para a empresa não, mas para aquele usuário eu vou liberar esse acesso, ele não vai precisar colocar todo dia o porquê que ele está acessando, né? Então, acho que a facilidade da utilização do User Check integrado com todas as nossas funcionalidades aí facilita muito a parte de definições de políticas e revisão também delas. Continuando ainda nessa questão da interação com o usuário, né, qual que é a abordagem recomendada para as empresas para dar uma atenção, que é uma atenção necessária para esses usuários que estão trabalhando em home office ou de qualquer lugar, né? A gente fala de home office, mas a gente pode estar de qualquer lugar, não necessariamente de casa. Qual que é a atenção que as empresas... E aí, qual que é a abordagem recomendada para essas empresas? Quando a gente... antes, né, da pandemia, a gente tinha uma política para o usuário que ia trabalhar remoto, né? A maioria das empresas tinha. Então, eles tinham grupos de usuários que poderiam trabalhar de casa, outros grupos não poderiam. Muitas empresas era só o pessoal de TI que trabalhava de casa, né? Porque justamente pelo suporte para dar para o usuário. Alguns clientes nossos que pediam políticas para cortar VPN em determinado horário, justamente para não ter os problemas jurídicos depois. Então, a pandemia veio para mudar tudo isso, né? Todo mundo foi para casa ao mesmo tempo. Então, assim, a gente já tem a empresa já comprou o Gateway Checkpoint, está fazendo os controles, o que ele precisa mais, né? Ele não adianta fazer o controle só no Gateway, ele vai ter que olhar a parte do endpoint também. Ele tem que saber o que ele tem lá no endpoint, as proteções que ele precisa. Como é que eu vou proteger o dado da minha empresa que está no endpoint, que agora está 100% do tempo na casa do meu usuário, né? Se de repente entra um bandido na casa desse usuário e leva o laptop, a informação foi junto. E vamos pensar que se isso daí foi um ataque direcionado na casa do usuário. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, o Full Disk Encryption, por exemplo, vem para te ajudar justamente nisso, nessa função. Você vai estar protegendo a informação lá na casa do usuário, se acontecer alguma coisa com aquela máquina, a informação vai estar protegida, né? Proteger também, protegi o endpoint e protegi o gateway, mas aí
o usuário também tem acesso através do smartphone. Então, cara, você também tem que ter o pensamento de que eu preciso proteger o smartphone do meu usuário, porque não adianta nada eu gastar um dinheirão, colocar todos os controles possíveis no meu gateway, no meu endpoint e deixar o smartphone dele desprotegido. Ele vai ter acesso ao conteúdo da sua rede, ele vai ter acesso ao e-mail, ele vai ter um e-mail na mão dele, válido, que ele vai poder enviar para qualquer pessoa. Ele vai ter acesso lá aos documentos que talvez possam ou não ser sigilosos, depende aí do usuário que teve o problema. Enfim, você tem que pensar em todo o mundo depois dessa pandemia para você proteger a sua informação. Não adianta você olhar só para pontos isolados, endpoint, gateway, smartphone. Você tem que pensar num conjunto, numa arquitetura e não só em soluções pontuais. Legal, Falk. E supondo que o cliente possui aí proteções para todas as superfícies de ataque que você comentou e abordou as tecnologias nas respostas anteriores, a pergunta que fica é como é que ele evidencia, por exemplo, né, na hora que ele for questionado sobre um determinado controle, como é que ele garante, como é que ele gera um relatório, ele gera uma evidência que ele está seguindo as melhores práticas na construção, no gerenciamento da política de segurança. Tá. A parte de gerenciamento, para quem conhece ou para quem não conhece Checkpoint, a gente tem algumas funcionalidades bastante interessantes, que a primeira seria a funcionalidade de compliance. Ela está ali com diversas normas existentes aí no mundo, justamente para fazer o controle e já deixar pronto o seu gateway, a sua gerência, para que ela esteja aderente à norma que você quer seguir. O LGPD ele já está quase pronto já para entrar dentro do compliance, né? Então ele vai ser mais um item, mas, por exemplo, para quem precisa seguir um PCI, para quem precisa seguir um Sarbanes-Oxley, para quem precisa seguir o GDPR, essas normas já estão lá. Aliado a isso, ele também tem algumas boas práticas do mercado de segurança. O que você quer seguir? Né? Eu quero ter um CIS, eu quero seguir algumas boas práticas do SANS, eu quero criar minhas boas práticas aqui dentro da empresa. A gente mesmo, né, Vini, a gente já ajudou bastante cliente Checkpoint a criar sua própria melhor prática, né? Colocar comentários em regras, adicionar o número do chamado, objetos com cor específica para DMZ, com cor específica para rede interna, o que o administrador pode, o que ele não pode fazer. Aliás, a isso tem toda aquela trilha de auditoria que a gente consegue saber quem está fazendo a alteração, né? O usuário que está fazendo aquela alteração, né? No caso aí o administrador de segurança que está fazendo aquela alteração, e saber exatamente o porquê que ele colocou o chamado, por que ele não colocou o chamado, o que ele seguiu. E no final de todas essas alterações que ele está fazendo ali enquanto ele está trabalhando, a funcionalidade de compliance ela vai falar o que para ele? Ele vai falar, ó, você ficou mais ou menos aderente à norma que você está seguindo, né? Então essa norma, por exemplo, um PCI, um GDPR, se ele coloca lá para ele seguir essa norma, se ele, dependendo da alteração, ele vai falar, ó, você ficou 90% aderente, não está mais em 100%, ou se ele já não estava em 100% por algum motivo que ele sabe que ele vai seguir, ele vai saber se ele aumentou ou diminuiu essa aderência à norma, né? O Smart Event também vem aí para quê? Para te dar visibilidade, né? E te dar também o controle em cima de relatórios. Então, você pode gerar relatórios específicos para você ver e analisar a norma que você precisa. Então, você pode customizar todo esse relatório, customizar as views também, se quiser deixar ela, por exemplo, na área de TI, com TV, como muitos clientes nossos usam, a parte de eventos de segurança, quem está tendo problema, que usuário que teve problema, que gateway que apresentou detectou um ataque e está colocando ali, ó, foi prevenido um ataque com a funcionalidade tal, o usuário é o fulano. Então, é um conjunto inteiro de funcionalidades, como eu disse, soluções pontuais ele não vai ajudar muito. Legal. E para a gente encerrar essa rodada aqui de tecnologia, a gente teve a oportunidade de compartilhar com os clientes aí alguns controles que a gente
pegou da LGPD com as proteções dessa arquitetura Checkpoint que a gente discutiu rapidamente aqui, até para a gente já mudar e passar a palavra para o Adriano, né? A gente consegue disponibilizar para os clientes aí, o pessoal que está nos assistindo aqui nesse webinar, o pessoal também, vocês podem mandar perguntas aí através da sessão de perguntas e respostas do Zoom. Fiquem à vontade para enviar perguntas, a gente já vai mudar aqui para a parte com o Adriano, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem aí através das sessões de perguntas e respostas. Como que a gente vai disponibilizar para esses clientes aí esse material, Fábio? Vou até aproveitar para compartilhar aqui justamente essa parte, né? Bom, a gente está há mais de ano que a gente tem essas informações aqui prontas, que a gente disponibiliza para os usuários, para os nossos clientes, quando eles solicitam, né? Então, a gente já tem isso pronto, está lá detalhado, qual que é a funcionalidade, qual que é o segmento, o que fala, o que você pode seguir, que está lá dentro da lei, né? Então, isso daqui, ele vai estar, né, dentro da seção de português no Checkmates, tá? Então, para quem não conhece, essa aqui é a seção do Checkmates em português, a gente concentra lá todos os nossos webinars, informações, como fazer algumas configurações aí mais avançadas de algumas coisas, né? Os SEs aqui da Checkpoint estão sempre lá postando alguma coisa, tem alguns clientes aí tirando dúvidas, então é uma seção que vai ter aqui dentro um link para você clicar e ir justamente para esse documento, né, que é os controles importantes para a LGPD, ele vai estar lá fixo, ele vai ficar dentro dessa seção do Checkmates, e também vão ter alguns vídeos, vão ter alguns posts que para ajudar vocês aí, para quem não tem tanta experiência, para quem tem a funcionalidade, mas nunca usou, como é que eu posso criar isso daqui e seguir com os meus controles, pelo menos na parte tecnológica. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas uma parte que a gente tem, né, ali a mão na massa para ajudar a empresa, a gente vai conseguir fazer. Tá? Então, isso aqui vai estar disponível no Checkmates. Quem quiser essas informações antes, entre em contato com qualquer pessoa dentro da Checkpoint, tá? Aí é só entrar em contato com a gente vai disponibilizar isso daqui para vocês, tá? E é isso. Na hora que estiver pronto, eu vou enviar o e-mail, a gente vai colocar no LinkedIn, a gente vai avisar todo mundo que está pronto lá, aquela sessão do Checkmates. Ela já está pronta, só não está visível ainda, só precisa finalizar alguns detalhes para a gente colocar ela para todo mundo poder ter acesso. Tá. Perfeito, Fábio. Beleza? Bom, Adriano, aproveitando a sua presença, acho que a maioria das pessoas aqui estão, todo mundo curioso, né? A LGPD entra em vigor quando? Já entrou, vai entrar? O que está faltando aí para a LGPD entrar de vez? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Falk? Obrigado, Checkpoint, aí pela chance de estar aqui de novo falando com vocês. E essas são as perguntas que todo mundo tem respondido aí, né? Todo mundo tem perguntado. Tá realmente, assim como na casa do Vinícius, estão martelando a gente com perguntas como essa aqui de quando que vai entrar em vigor. Fazendo um breve resumo, a LGPD ela deveria entrar em vigor no dia 16 de fevereiro desse ano. Ela já sofreu uma prorrogação para o dia 16 de agosto desse ano. E aí teve uma medida provisória de abril que prorrogava a LGPD para o dia 3 de maio de 2021. Nos últimos 2 dias dessa medida provisória, ou seja, nos últimos 2 dias antes da lei cair, ela foi votada na Câmara, já com uma redução. Ao invés de ser 3 de maio, o pessoal já tinha dado uma encurtada nela para 31 de dezembro. E aí, quando ela foi para o Senado não aprovou essa alteração e revogou o artigo 4º da medida provisória 959, voltando ao seu texto original. E aí agora está num limbo jurídico, uma coisa que não é tão comum assim, mas ela é pré-tecnologia. Quando que a LGPD vai entrar em vigor? Nos próximos, nos 15 dias úteis seguintes à alteração na Câmara, que termina agora dia 17 de setembro, porque só vai entrar em vigor de fato quando o presidente Bolsonaro receber o texto que veio do Congresso e assinar. Né? Então, é uma coisa um pouco confusa quando a gente pensa hoje que tudo é imediato e online, mas era um trâmite burocrático que existia antes, que esse documento precisava sair do Congresso e chegar fisicamente nas mãos do presidente, e só quando ele assinasse e isso fosse publicado é que passava a valer a alteração.
Então, hoje a gente tem uma lei que está vigendo, está valendo como o dia 3 de maio de 2021, provisoriamente, mas a gente já sabe que assim que o Bolsonaro assinar essa alteração, vai cair e vai passar a valer a partir daquele dia, porque uma lei como essa não pode valer retroativamente. Então, a gente não está devendo ainda, né? A gente não está devendo desde o dia 16 de agosto, nem do dia 26, mas a gente vai estar devendo nos próximos 10 dias, quando a lei entrar em vigor. E a gente vai cumprir todos os direitos dos titulares de dados. E com relação à NPD, ela já está constituída? Sim, não também, Vinícius. Eu estou trazendo aqui um monte de informações que são difíceis e até quem quiser, quem tiver alguma dúvida e quiser fazer pelo chat também, eu acho que pode ser mais fácil explicar no detalhe. A NPD estava prevista está prevista na lei, como toda, né? No mesmo dia que o Senado revogou o artigo 4º e disse, não, a gente não quer mais uma prorrogação, a gente quer que a lei entre agora, a Casa Civil editou um decreto que constitui a NPD como um todo, que foi publicado no Diário Oficial do dia 27 de agosto, né? Só que esse decreto ele tem duas situações bem peculiares. Ele só passa a valer no dia que o Senado aprovar os primeiros diretores, pelo menos 3 diretores da entidade, né? E ele não nomeou quais são os 5 diretores. Por quê? No processo que a gente tem esse tipo de situação, quem nomeia os 5 diretores da NPD, as 5 pessoas que vão fazer a gestão da NPD, é o presidente Bolsonaro, mas esses nomes precisam ser ratificados, precisam ser sabatinados pelo Senado. Então, o Senado vai ter que marcar uma audiência para receber os nomes das pessoas indicadas pelo Bolsonaro e fazer perguntas, e depois disso dizer se aceitam ou não que elas fiquem como diretoras da entidade. Eu não sei a conta exata, mas dizem que tem mais do que 200 pessoas que já foram indicadas pelo presidente e que precisam dessa sabatina do Senado para poderem exercer seu cargo efetivamente, né? E pior do que isso, o Bolsonaro ainda não indicou os 5 nomes que ele quer para constituir a NPD. Depois desses 5 nomes, a gente vai ter também a nomeação de 23 pessoas que vão compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E só depois que tiver os diretores da ANPD e os membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é que essa entidade, a ANPD, vai poder se reunir e vai poder começar a criar as normas, as regulamentações de como que a gente vai operacionar isso no Brasil. Então, o que aconteceu foi, por uma série de situações do governo e de briga do executivo com o legislativo, a gente colocou no Brasil a carroça na frente dos bois. Primeiro a gente tem uma vigência da lei e depois a gente vai ter uma regulamentação dessa lei que deveria ser prévia e não conjuntamente ou posterior. Adriano, e aí com essa questão de datas, né, gera mais dúvidas ainda, né? As empresas elas já estão atrasadas, então? Lei não se discute, lei se cumpre, né? A questão da Covid foi uma carta na manga bem interessante, porque foi a desculpa que apareceu para tentar jogar para frente, para falar que não tinha orçamento, mas, de fato, olhando agora para trás, a gente já sabia que a LGPD ia entrar em vigor desde 2018. Então, não dá para dizer que é uma surpresa ou que as empresas não precisavam minimamente estar preparadas para cumprir essa lei, né, no prazo regulamentar que ela iria entrar. Mas tem uma questão interessante aí, que é sobre as multas também, né? Sobre a preparação disso e as multas, porque ainda que as empresas, ainda que a vigência já tenha começado, as multas da NPD só vão passar a valer a partir de 1º de agosto de 2021. Então, por que as empresas precisam se adequar nesse momento? Para não perderem contratos de seus clientes, os nossos clientes que já estão cumprindo a lei vão começar a exigir que nossos fornecedores, os operadores, estejam aderentes à legislação como toda, para não levarem multas, não pela NPD, mas por outros órgãos de regulamentação como o Bacen, a ANEEL, a Anatel, ou mesmo terem seu tratamento de dados questionados na justiça, como tem uma série de ações aí, e por fim, para não serem pegas com as calças curtas quando de fato tanto a lei quanto as multas entrarem em vigor. Por quê? Para a gente que já começou, em muitos casos, esse processo de adequação, não é fácil fazer esse movimento entrar em velocidade de cruzeiro. Tem várias empresas que começaram isso há mais de um ano e ainda não estão 100% em conformidade. E nem é esperado isso. Até na Europa, citando a GDPR, que a lei se inspirou bastante, várias empresas declararam que ainda hoje, em 2020, não estão totalmente em conformidade com a lei. Por quê? Sempre tem um ajuste, sempre tem uma necessidade. Eu posso descobrir que eu preciso mudar um RP, eu posso descobrir que eu tenho que mudar um processo. Isso aí pode ser uma coisa ou muito custosa ou que depende de várias pessoas.
mas só o fato de eu mapear aquilo que está errado e aquilo que eu tenho que, quais são os gaps que eu tenho que corrigir para estar numa melhor conformidade com a lei, já é uma prova de que eu estou buscando aderência, né? Então, pior do que esperar pela prorrogação é não começar agora ou não ter começado ainda. Falando de uma outra forma que a gente fazia antes também, a gente começava pelo mapeamento dos dados, né, que era a base de tudo isso. A gente começava a mapear os dados, os fluxos de informações para saber os dados eu coleto, qual é a base legal, qual é a finalidade, compartilho. Agora a gente vai ter que fazer um trabalho em paralelo. Ao invés de eu pensar num prédio que eu começo pela fundação e vou colocando andar por andar, que era o desejável, o ideal, para quem não começou ainda, eu vou ter que usar uma outra metáfora de engenharia, que é construir um túnel. Aí eu vou começar pelos dois lados da montanha ao mesmo tempo, começando pelo mapeamento dos dados que vão passar por tecnologia, e agora aqui começando pelos direitos dos titulares, para saber como é que eu vou atender os direitos dos titulares, e em algum momento essas duas obras vão se encontrar, que é para cruzar as bases legais com o que eu estou prometendo ou vou ter que oferecer para os titulares para cumprir seus direitos. Legal. Tem uma questão aqui que o pessoal perguntou, Adriano, que ainda existe muita incerteza quando a LGPD vai entrar em vigor, né? Mas já vale a pena começar a pensar no assunto? É melhor esperar mais? Quais são os prós e contras? A pergunta do nosso participante. Já vale a pena começar a pensar no assunto, já vale a pena contratar as consultorias externas para fazer o mapeamento de dados e o gap analysis. Por que consultoria externa? Porque ela vai ter mais força e ela não vai reinventar a roda, ela vai ver o que de fato o mercado exige, baseado em GDPR, baseado no segmento de atuação, né? E ter essa informação já guardada. Por quê? Se eu souber que eu vou ter que trocar todos os meus sistemas e tiver 2 meses para fazer isso, isso vai me custar alguns milhões de reais. Agora, se eu tiver essa mesma certeza que eu vou ter que trocar todos os meus sistemas, mas eu tenho 12 meses para fazer isso pode entrar numa atualização, isso pode entrar numa outra coisa que não me custe nada ou me custe bem menos, né? Então, quanto antes eu souber aquilo que eu vou ser demandado, quanto antes eu souber aquilo que a LGPD vai gerar de impacto no meu negócio, mais preparado e mais maduro eu vou estar para fazer essas mudanças, né? Eventualmente são mudanças que não têm custo financeiro, mas elas vão ser mais maturadas ao longo do tempo e eu vou ter uma resposta melhor. Só para concluir, Vinícius, teve muita gente aí que achou que precisava colocar cookie consent, que não é obrigatório em todos os casos, né? Porque a gente aqui não tem as bases legais da Europa, e começou a pedir que a área de TI e infra alterasse o site do dia para a noite, né? Então, muita gente queria que no próprio dia 26 ou 27 já tivesse todas as bases, essas informações dos sites atualizados. Não é fácil fazer isso num site de e-commerce, não é fácil fazer isso numa empresa que tem vários processos e vários plugins ligados, né? E esse é só um exemplo do que a gente pode dar. Quanto mais tempo eu tenho, mais suave vai ser a implementação da LGPD e dos seus direitos. A LGPD não é uma lei que deve ser vista como algo ruim, burocrático. Ela é uma lei super positiva que cria uma compliance igual para todo mundo. Então, você e seus concorrentes vão ter que seguir a mesma legislação e os seus dados, enquanto pessoas físicas, vão estar mais protegidos. Então, todo mundo ganha com isso, né? E a partir do momento que o mercado inteiro vai ter que se reequilibrar para encontrar essa nova harmonia, eu não vou ter um fornecedor ou um concorrente que vai ter um custo maior ou menor do que o outro. É para o mercado inteiro. Vai funcionar muito bem. Agora, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se eu consigo me preparar para isso, se eu consigo ter uma antevisão melhor de como vão ser meus custos de adequação, com certeza, ou eu vou ter um custo menor do que os meus concorrentes, ou eu vou ser mais efetivo que o meu concorrente nessa jornada. Legal, estou procurando o meu mute aqui. Chegou uma pergunta aqui para gente, Adriano. Ó, vamos lá, vou ler aqui. Todas as empresas de todos os portes e de todos os setores da economia devem estar em conformidade com a LGPD. Né? Primeira parte. Né? Tem alguma organização ou instituição que não é obrigada? E complementando ainda aí, as pequenas e médias empresas, elas estão cientes disso? Boas perguntas. Principalmente as pequenas, né? As pequenas, Eu vou dizer vou dar a minha percepção aqui como consultor que tem implementado LGPD em empresas de tamanhos diferentes, né? Toda empresa que trate dados pessoais como controladora,
é obrigado a seguir a lei. Dados pessoais do Brasil é obrigado a seguir a lei. Isso inclui em teoria, isso inclui uma micro e pequena empresa que tenha um funcionário. Né? Porque quando eu tenho um funcionário, eu já tenho dados pessoais de um terceiro, que é um titular de dados, que é um colaborador, e aí eu posso ter também, pela lei, dados pessoais sensíveis, porque eu tenho ali informações de saúde desse funcionário, eu tenho ali informações sobre raça, eu sou obrigado a colher para o IBGE e por diante. Né? Então, toda empresa que tenha um funcionário tem dado pessoal sensível. Existem alguns casos na lei em que eu sou dispensado de cumprir a LGPD. Um caso disso é quando eu estou fazendo uma matéria jornalística. Eu não preciso de uma autorização da pessoa da qual eu vou fazer a matéria para publicar o nome dela, deixa que isso seja verdade. Mas o jornal, a revista, tem que cumprir a lei. Então, a parte de clientes, a parte de funcionário, a parte de relação deles com terceiros, tem que cumprir a lei também, né? A gente já tem casos aí na União Europeia que falam que até igrejas têm que cumprir a LGPD. Teve um caso da Testemunha de Jeová na Europa que virou e falou assim, olha, o que a gente faz aqui não é uma coisa com fins comerciais. A gente coleta esses dados aqui para criar uma árvore genealógica e ter uma série de informações e tal. E a resposta que eles deram foi o seguinte, olha, se você coleta dados pessoais, se você tem essas informações, você é obrigado a ter um mínimo de segurança e cautela e também informar para qual que é a finalidade disso. A outra pergunta que fizeram foi, todas as empresas de qualquer tamanho têm que seguir a lei? Sim, uma padaria, uma academia, um condomínio, um pequeno negócio tem que cumprir a LGPD também. Talvez não com o mesmo investimento que um banco, que uma telco, mas também com um critério, com carinho. E essas empresas, algumas delas que mexem com dados, estão sendo altamente impactadas porque os seus clientes, que são empresas maiores, estão começando a criar suas políticas de privacidade. Então, diz o seguinte, olha, se você não aceitar as minhas políticas, ou se você não comprovar que faz isso, você está fora. Né? Top-down. Né? Então, eu diria que os mercados que são mais relevantes já estão se adequando a isso, independente do tamanho do faturamento. Né? Mesmo empresas muito pequenas no setor financeiro, estão já super adequadas à LGPD, até porque é mais fácil, porque elas já tinham as normas do Bacen e do CVM, né? e outras entidades que diziam como que elas tinham que operar de uma forma mais objetiva. Né? Ou seja, é para todo mundo. E aí, essa questão de pequenas, médias, o que pega aí são as multas, né? O pessoal fala muito que as multas serão muito altas. Como é que é calculado, né? Por que é tão altas as multas da LGPD? É alta para dar o exemplo, mas ela é potencialmente alta, né? Porque vale lembrar que a multa que a gente fala de 50 milhões de reais, ela é limitada a 2% do faturamento. Desculpe, é o contrário. No Brasil, na GDPR é o contrário, são 20 milhões de euros ou 4% do faturamento, o que for maior. No Brasil, é o contrário. É 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais por infração, o que for menor. Então, aqui eu posso ter multas que cheguem a 50 milhões de reais para grupos econômicos que faturem no ano anterior mais do que 2,5 bilhões de reais. Para quem fatura menos que isso, eu estou limitado a 2% do meu faturamento, né? Por inflação. Ou seja, no ano eu posso ter mais de uma inflação. Vale lembrar também que isso é do faturamento. E não é todo negócio que tem uma lucratividade tão alta nominal. Então, por exemplo, uma empresa de serviços tem uma lucratividade geralmente na casa de 30%, porque você está no lucro presumido. Tem indústria e comércio que tem uma lucratividade na casa de 4% a 6%. E aí uma multa dessa da LGPD pode significar metade ou todo o lucro deles no ano. Porque o lucro deles não pode ser grande, né, pelo valor que eles arrecadam, mas nominalmente é um percentual pequeno daquilo que tinha sido trazido, né? E por que essa multa ela tem esse dente tão forte? É para a gente perceber que, assim, eu tenho que cuidar bem dos dados pessoais. Assim como a gente tem normas de Anvisa que dizem respeito a como que eu devo montar um restaurante, quais são as boas práticas que eu tenho que ter, desde a hora que eu compro uma comida, até transporto ela, armazeno, manipulo e sirvo na mesa, agora eu tenho o mesmo tipo de condutas com os dados pessoais. Eu não posso servir uma comida vencida, eu não posso servir uma comida sem ter minimamente me higienizado ou ter uma cozinha limpa como um todo. A mesma coisa agora com os dados. Eu não posso tratar dados pessoais sem garantir o princípio do Security Privacy by Design, sem dizer para que eu vou usar aquela informação
e sem colocar no meu cardápio quais são os ingredientes dessa comida para a pessoa analisar e saber se ela quer ou não comprar aquilo. Beleza, vamos lá, tem mais uma aqui. Quem determina o prazo que os dados devem ser armazenados, a empresa ou o cliente? E ainda continuando, como proceder com os dados pessoais já armazenados na minha base de dados? Quem determina por quanto tempo o dado pessoal deve ser guardado é o controlador. E aí você entender, no seu caso, se quem é o controlador nessa sua história, se é você ou se é o seu cliente, né? O controlador não é o titular dos dados. O controlador é a pessoa jurídica, geralmente, que recebe os dados do titular dos dados para fazer algum tipo de tratamento. Né? Então, de novo, a gente tem que entrar, é o que a gente estava falando antes, né? De ter que entrar um pouco mais da consultoria para entender quais são as diferenças e poder dar uma resposta melhor. Tem uma dúvida bem comum que é: eu sou obrigado a pagar os dados de pessoas físicas? A resposta é depende. Depende da base legal que eu utilizar. Se a base legal for o consentimento, sim. Se eu usar uma outra base legal, eu posso não apagar esses dados. Eu tenho que aceitar o direito de oposição, é como se fosse uma revogação ou um opt-out de um mailing list, mas eu não sou obrigado a excluir aquele dado totalmente. E mesmo que eu seja obrigado a excluir esse dado pelo término do tratamento, que é o que diz o artigo 16 da lei, eu posso ter que manter essa informação por um prazo de guarda mínimo, seja para fins tributários, que são 5 anos, seja para fins previdenciários, que são X anos, seja para fins trabalhistas, que são de 2 a 7 anos, e por aí vai. Né? Então, eu não tenho que apagar esses dados imediatamente. Eu tenho que saber, antes de eu criar essa regra de expurgo, eu tenho que ter um mapeamento de dados bem feito, para daí sim saber o que eu estou fazendo ali, sem alterar, sem ferir outros direitos da minha própria empresa. Legal, Adriano. E a gente observa algumas mudanças de comportamento, né? Por exemplo, eu estive recentemente num prédio e o pessoal, antigamente ele tirava foto do seu documento, cadastrava, e hoje a gente observa algumas sutilezas na pergunta, né? Olha, você autoriza, né, a gente armazenar? Então, olhando para isso, é necessário revalidar o consentimento desses dados que foram colhidos antes da lei? Puxa, eu esqueci de responder essa segunda parte do Falk. Não é necessário revalidar o consentimento que eu já colhi antes. Inclusive, tem um artigo da LGPD, que é o artigo 63, que fala que a ANPD irá dizer o que fazer com os bancos de dados e dados de titulares que eu já tenho, que foram coletados antes da vigência da LGPD, antes da lei entrar em vigor. Né? Então, tudo que eu fiz até agora, dia 16, 17 de setembro, presumidamente, eu não preciso mandar um e-mail, mandar um spam, dizendo para o cara consentir ou fazer um novo opt-in naquele serviço. Mas tem uma coisa muito interessante. A partir da vigência da LGPD, que é agora, vou considerar a semana que vem, tudo que eu faço com tratamento de dados tem que ser legítimo, tem que ser lícito, tem que ser feito de uma forma transparente. Então, aquele dado que eu tenho na minha base que está adormecido, eu não preciso fazer nada. A partir do momento que esse titular de dados volta a ter uma interação comigo, eu deveria saber que aquela é uma informação anterior e, de alguma forma, perguntar se aquilo que eu tive de permissões anteriores ainda são válidas ou não, ou já pedir um novo ok, um novo consentimento, fazer uma declaração adicional para que eu possa usar esses dados daqui para frente também de uma forma correta. Né? Ou seja, eu não preciso apagar todos os meus dados, eu não preciso apagar, eu não preciso pedir o consentimento ou mandar um contrato de novo para todo mundo, mas conforme eu for inserindo esses dados de novo na minha operação no dia a dia, a partir da vigência da lei, como tudo que eu tenho, como a minha cozinha tem que estar limpa e seguir todas as regras, qualquer alimento que eu já tivesse no meu estoque, que passe para essa cozinha também, vai ter que seguir as mesmas regras. Legal, Adriano. Bom, a gente está caminhando para o encerramento aqui, Adriano. Alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o pessoal aqui que participou junto com a gente no webinar? Pessoal, última chance de mandar alguma pergunta também aqui para o Adriano ou para o Falk, se vocês quiserem. O Falk falou de um tema bem legal que que na lei, ele falou de processos, procedimentos e controles, né? Que na lei eles acabam entrando na parte de governança do artigo 50, que é o accountability. Ou seja, se eu consigo provar, demonstrar que eu tenho ferramentas, sistemas, política de segurança da informação, que eu tenho os controles sobre acessos de dados, de qualquer coisa,
ainda que eu sofra um incidente de segurança da informação e ninguém tá acima disso, qualquer empresa pode ser atacada, né? Todos os dias, ou eu vou conseguir provar que eu tenho as técnicas corretas de segurança, mesmo que não tenha funcionado porque era um zero day, ou eu vou ter como comprovar que eu segui o que eu podia para mitigar aquele incidente, né? Se eu sei que eu fui invadido, e consigo descobrir, ter um log disso, e consigo descobrir qual foi a base que foi exposta, a extensão disso, eu pelo menos já tenho um ponto de partida e é algo muito mais fácil para trabalhar e para tentar remediar esse estrago. Se eu nem sei que eu fui invadido, quando aparecer uma notícia como essa, eu vou estar de calça curta, né? Vou ter um problema muito maior. E aí, por causa disso e de outras coisas, a gente já entendeu aqui que a privacidade compensa, né? Que quem investe em privacidade acaba tendo um ROI muito positivo, tanto pela economia em processos e pela nova forma de revisitar fluxos e processos que ela tinha, como também pela economia financeira que isso pode gerar, tanto por fazer investimentos antecipados, de coisas que são mais baratas, ou de evitar um dano reputacional. Bacana. Bom, Adriano, queria agradecer aí sua disponibilidade em participar com a gente nesse webinar. Também gostaria de agradecer a todos os clientes e parceiros que participaram com a gente na sessão. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato conosco. Não deixe de acessar o nosso Checkmates. Teremos mais informações em breve. Falco, obrigado também pela presença. Se quiser deixar uma mensagem final aí também. Obrigado, Vini. Obrigado, Adriano. É isso aí, o que o Vini falou. Em breve o Checkmates vai estar lá atualizado com a parte de LGPD, mas quem precisar, e eu já recebi e-mails aqui, quem precisar, é só entrar em contato com qualquer pessoa da Checkpoint pedindo esse documento e a gente vai disponibilizar para vocês sim, sem problema algum, e a hora que tiver publicado a gente manda o comunicado para todos aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí. Obrigado, Adriano. Obrigado, Falco. Valeu, até a Tchau. próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Até Até logo. mais.